Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Defina. Eu sou o João Ricardo Oliveira e vamos agora fazer a questão 30 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Vamos ler o enunciado da questão 30. Um número n inteiro e positivo que satisfaz a equação n² menos 17n mais 16 maior que zero é... Bom, antes de sair fazendo conta, antes de resolver, é muito importante que você saiba classificar, que você saiba entender o que está na sua frente, né? Porque é só entendendo, só analisando, só classificando o que está na sua frente que você tem condições de tomar a melhor decisão para resolver o problema, né? O como, que é como a gente vai resolver a questão, ele tem que vir depois de o que, né? O que eu tenho que resolver, né? Analisar o que eu tenho que resolver, entender o que eu tenho que resolver, para aí sim tomar as decisões corretas para resolver. Eu tô falando isso porque muito aluno tem essa mania de sair achando que matemática é simplesmente fazer conta, né? Você mandar bem em matemática significa você saber fazer conta bem, sair fazendo conta, mas isso é perda de energia, isso é perda de tempo, isso é desperdício de energia se você não perde alguns segundinhos antes analisando o que é que está na sua frente, o que é aquela questão, classificando, entendendo, situando, contextualizando aquela questão, para depois sim, como consequência dessa análise, dessa interpretação, você fazer seus cálculos. Então vamos lá. O que significa isso que está aqui na nossa frente? Isso é uma inequação do segundo grau. E como se resolve inequação do segundo grau? Até rima, tá, gente, que eu vou dizer agora. Inequação do segundo grau se resolve com o estudo do sinal. Inequação do segundo grau, diferente de uma inequação do primeiro grau, por exemplo, se eu tivesse aqui, olha, 3n menos 15 maior do que zero. Isso aqui seria uma inequação do primeiro grau. Inequações do primeiro grau eu posso resolver de maneira direta, da mesma forma que eu resolvo uma equação do primeiro grau, né? Então isso ficaria 3n maior do que 15, isso dá n maior do que 5. Então, inequações do primeiro grau você pode resolver direto, como se fosse equação, não tem mistério. Só que muita gente se empolga e acha que pode fazer isso com inequação do segundo grau. Não, a inequação do segundo grau é bem mais complexa que isso. Resolver direto a inequação do segundo grau, como você faz com a do primeiro grau, vai te levar a erros. Então, a única maneira de resolver uma inequação do segundo grau é através do estudo do sinal da função. O que é função? Está escrito aqui na nossa frente, olha, função é o y. Né? Sempre que a gente faz uma pergunta ou uma afirmação a respeito da função, nós estamos fazendo uma pergunta ou afirmação a respeito do y. Portanto, fazer o estudo do sinal de uma função é fazer o estudo do sinal do y. Mas o que é y? Y é aquela coordenada, você sabe, no plano cartesiano, que fica na vertical. Se y fica na vertical, significa dizer que se ele está acima do eixo x, ele é positivo, se ele está no eixo x, ele é zero, se ele está abaixo do eixo x, ele é negativo. Então, junta as peças do quebra-cabeças. Estudo do sinal da função. Função é y. Então, isso significa estudo do sinal do y. Ou seja, saber quando o y é positivo, quando o y é negativo, quando o y é zero. Mas o y está na vertical. Então, saber quando o y é positivo, quando ele é negativo, quando ele é zero, se resume a simplesmente ver quando que ele está em cima, quando que ele está no meio, quando que ele está embaixo. Sempre que o y estiver acima, ele vai ser positivo, então nossa função vai ser positiva. Quando o y estiver em qualquer lugar do eixo x, quer dizer que ele está no meio, ele vai ser zero, então nossa função é zero. É inclusive daí que vem zero da função, né? Ou raiz da função, é o pontinho onde o gráfico toca o eixo x. E sempre que a nossa função estiver na parte de baixo, significa que ela vai ser o y é negativo, então a nossa função vai ser negativa. Então a função que nós vamos analisar é essa aqui, né? Y igual a n2 menos 17n n mais 16. Quando nós terminarmos o estudo do sinal da função, aí a gente volta para o enunciado para saber o que ele está pedindo a respeito dessa função. Ele está pedindo para ela ser positiva, que é o caso, ele está pedindo para ela ser negativa ou ela está pedindo para ser igual a zero. Mas isso é depois de fazer o estudo do sinal. Como a gente faz o estudo do sinal? Bom, é mais fácil começar descobrindo onde ela é zero. E como é que a gente descobre onde a função é zero? Achando os zeros da função. Gente, o nome é autoexplicativo. Quando que a função é zero? Achando o zero da função, o nome já diz. Zero da função é quando a função é zero, né? O valor de x
x aqui é n, né? Tá correspondendo. Então, o valor de n que vai fazer a função ser igual a zero. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau você resolve usando o método que você preferir. Você pode usar Bhaskara, né, o tradicional, ou você pode fazer por soma e produto. Eu aconselho sempre a fazer soma e produto, porque isso agiliza o processo. Vamos pular essa etapa, que é simplesmente resolver uma equação do segundo grau. Vou colocar logo aqui os zeros da função, né? Ou raízes da função. Então, o primeiro zero da função vai ser 1, o segundo zero da função vai ser 16. Então, achamos os zeros da função, ou seja, achamos os valores para os quais a função, que é y, vai ser zero. Então, a nossa parábola, porque o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, e essa parábola vai ser côncava para cima, porque o a é positivo, certo? Então, essa parábola vai cortar o eixo x nos zeros da função, que nós acabamos de descobrir, que são 1 e 16. Se 1 e 16 são os zeros da função, isso significa dizer que para esses valores a função vai valer zero. Agora, analisa os valores que estão antes do 1. Os valores que estão antes do 1 estão associados a um pedaço da parábola que está na parte de cima, né? Quando o y está na parte de cima, ele é positivo. Então, isso significa dizer que esses valores de x ou de n, né? N está representando x aqui, estão associados a uma função positiva. Cuidado, eu estou dizendo que todo mundo que está aqui é positivo? Não é isso que eu estou dizendo. Né? Aqui nós temos menos 1, menos 2, menos 3. Eu estou dizendo que esses valores de x, menos 1, menos 2, menos 3, vão estar associados a um valor positivo do y. Vão produzir um valor positivo do y, porque a parábola está na parte de cima. Os valores depois de 16, mesma coisa, 17, 18, 19, estão associados a um trecho da parábola que está na parte de cima do plano cartesiano. Se o y está em cima, ele vai ser positivo. Então, para esses valores aqui, a função vai ser positiva. E os valores que estão entre 1 e 16? Todos os números entre 1 e 16 é claro que são positivos. Apesar disso, eles estão provocando, eles estão causando um y negativo, eles estão associados a um y negativo. Então, para valores entre 1 e 16, a nossa função vai ser negativa. Isso aqui é o que a gente chama de estudo do sinal. Eu costumo sempre passar uma analogia, que eu acho que ela ajuda a entender, né, a ideia por trás da função, que é a analogia da maquininha. Pensa numa função sempre como se fosse uma espécie de maquininha. Uma maquininha onde você joga valores de x, ela faz alguma coisa que ela queira fazer, que ela tenha que fazer com esse valor de x, e ela vai te devolver um valor y. Né? Então, analisando o que nós fizemos aqui, analisando esse estudo do sinal, o que significa isso? Significa que se eu jogar nessa maquininha qualquer valor de x abaixo de 1, o que vai sair dessa maquininha, mesmo jogando uma coisa negativa aqui, o que vai sair dessa maquininha vai ser uma coisa positiva. Se você duvida, e eu espero que você duvide, porque duvidando a gente pesquisa, a gente corre atrás, joga na função que ele deu, que é y igual a n ao quadrado menos 17n mais 16, um valor negativo. Joga menos 2, por exemplo, e faz seus cálculos. O resultado vai ser um valor positivo, mesmo você tendo jogado um valor negativo. Se você joga na maquininha algum número entre 1 e 16, se você joga 4 ou 9 ou 11, sei lá, tanto faz. Se você joga um valor desse, apesar desse valor ser positivo, a maquininha vai te devolver um valor negativo. Duvida e faz o teste. Joga 5, joga 7, enfim, não importa. Joga qualquer coisa entre 1 e 16 na função e você vai ver que o resultado final dela, o valor do y, vai ser um valor negativo. Joga na maquininha qualquer valor depois de 16, né? 17, 18, tanto faz. O que a maquininha vai te devolver é um valor positivo. Agora sim, feito o estudo do sinal, nós vamos voltar para o enunciado e ver o que ele quer. Ele está pedindo para a nossa função ser positiva, é o que isso significa, né? Ler isso aqui maior do que zero não está errado, mas é uma leitura que não te ajuda em nada, não te ajuda a interpretar o problema, né? Leia, em vez de ler maior que zero, leia positivo, é o que maior que zero significa, né? Então nós estamos buscando os momentos, os trechos, os intervalos em que a função vai ser positiva. Vai lá no seu estudo do sinal, onde a função é positiva. Antes do 1, né, aberto aqui, né, sem incluir o 1, porque no 1 a função é zero, lembra que ele é zero da função. E o enunciado não está pedindo para a função ser zero, está pedindo para a função ser apenas maior do que zero, positiva. E depois do 16, também aberto, não pode incluir 16, pelo mesmo motivo que eu não pude incluir o 1, né?
Então são esses dois intervalos, né, menor do que 1 e maior que 16, que fazem a minha função ser positiva, como o enunciado está pedindo. Só que o problema é saber o menor número inteiro positivo. Abaixo de 1, o número inteiro antes de 1 é 0, né, número inteiro, né? E 0 não é um número positivo. Então, nesse trecho aqui, a gente não vai encontrar nada que nos agrade. E nesse trecho aqui, depois do 16, qual é o inteiro maior que 16 que está nesse intervalo aqui? É 17. Então tá aí a resposta do nosso problema, gabarito, letra D. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode ajudar o canal também. Como? Compartilhando, mandando com seus amigos via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, não importa. Mas isso ajuda muito o canal. Deixar seu like, deixar seu comentário também é muito importante. E caso você não tenha feito isso ainda, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder sempre que sair um vídeo novo. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.